sou a Tabata Camargo, estou aqui diretamente do estúdio Badoli. Hoje nós estamos aqui com Alexandre Canhone, e é um ex-paquito do programa da Xuxa, que hoje se converteu e é um missionário que faz aí um trabalho social no Brasil e pelo mundo. Vocês vão gostar de conhecer a história de como tudo começou. Olá, Alexandre, seja bem-vindo. É um prazer para nós ter você aqui conosco para contar um pouco aí dessa trajetória, em todo, né, como que foi a sua influência artística, como que ela impulsionou aí você fazer um trabalho maior do que o que você já fazia na televisão. Maravilha. Primeiro, é um prazer poder estar aqui com vocês, já deixando um grande abraço para todos que vão estar nos assistindo agora e depois também, né, aqueles que não pegaram essa primeira parte da gente, mas vão poder ver depois e entender um pouquinho sobre essa história do Alexandre, a vida, como é que começou na música, enfim, até chegar aqui nesse dia para a gente poder estar falando um pouquinho. Eu costumo dizer que existia um Alexandre antes de Jesus e um Alexandre depois com Jesus. Mas eu acho que é importante a gente trazer os dois lados, até porque uma reflexão para a vida de todos nós. O que acontece? Mesmo as coisas positivas ou negativas, nós tiramos proveito de tudo. As negativas, para que a gente possa não cometer os mesmos erros. As positivas, para a gente poder estar melhorando cada vez mais e está vendo que está no caminho correto. Bom, primeiramente, eu fico muito feliz em abordar alguns temas, não só de África, mas também sobre a área artística, sobre essa parte da conversão e o principal, o que a gente faz hoje, um trabalho social muito forte dentro do continente africano. Mas vamos lá pelo início, né? Vamos pelo início falando da minha trajetória, né? Comecei muito cedo na música, bastante cedo. Então, desenvolvendo ali através do piano, ainda bem criança, depois violão, aí ganhei instrumentos percussivos, aí fui para bateria, e assim foi crescendo, né? Meus pais eram farmacêuticos, papai também era advogado, então eles se dedicavam muito às empresas, e eu ficava ali tendo um tempo maior, junto com tipo babá, e elas me dando esse incentivo, né? Na parte musical também, que eu gostava muito de ficar cantando em casa ali, dançando. Então foi desde pequeno. Essa introdução no meio da música foi... eu acho que eu já, que nem africano, né, que nasce dançando, eu acho que eu já nasci já com essa ideia, né, de música, de atuar sempre. Então, morei em São Paulo até 12 anos, depois eu me mudei para Belo Horizonte. Meu pai, minha mãe e um irmão menor. Tenho um irmão caçula. E nisso, lá em Belo Horizonte, eu comecei, então, a fazer parte de bandas. Então, tocava bateria daí. Então, em alguns grupos, também grupo de dança. Bem interessante tudo isso. E nesses grupos já destacava. A gente fazia programas locais, né, regionais, né, e de TV, de rádio. E já começava ali a ficar conhecido. Pelo menos ali na grande BH, né, Belo Horizonte, a região, tudo. E ali eu fui começando a pegar assim, o gosto pela parte técnica, não só de frente no palco, de câmeras, mas também o bastidor. Então eu gostava ali da parte de contra-regra, ser um cabo-man, muito curioso, perguntava de tudo ali, né? Para que aquele cabo? Para que aquela coisa? Então, e ali fui aprendendo, né? E nisso cursava administração em Belo Horizonte e nesse meio todo já de televisão e música. Então, o início foi assim. E em 1988, apareceu um grupo chamado Paquitos, que precisava de um cantor da equipe. E nisso, era na Rede Globo, na época, né? E o programa chamava Show da Xuxa. E era, na época, assim, bem diferente. Por quê? Hoje a gente tem aqui podcast, cada um tem a sua TV, né, portátil, né? Você pode se comunicar e tudo mais, enfim, planeta todo ao mesmo tempo. Mas antes a mídia era diferente, então era o jornal impresso ou revista impressa. Ou você quer ver um artista,
Você ia para o aeroporto para ver a chegada dele na cidade, ou então na porta de um hotel, ou na porta de uma emissora, quando a gente ia fazer gravação. Então tinha aquele glamour maior, aquela coisa mais misteriosa do artista. Então o fã tinha pouco contato. Hoje já não. Você tem uma ligação mais direta através de internet, Instagram e aí vai. E ali então eu me inscrevi e passei, fui passando nos testes. E aí entrei em 88 para o Grupo Paquitos. Fiquei quase 4 anos, até o final do show da Xuxa, que foi em 92. Então, essa entrada para o cenário nacional e internacional foi ali no show da Xuxa. Entendi. E daí, como que você, a parte espiritual, né? Em que momento essa parte espiritual fez te dar o sentido de mudar vidas, de cuidar de pessoas? Maravilha. Eu não proferia a fé cristã, eu tinha outros segmentos, talvez não venha ao caso eu falar nomes, enfim, mas eram outras filosofias, outros tipos de crenças que eu seguia, né? Todo ser humano, ele nasce e nós sabemos hoje que, muito claro, nós somos criados para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço, eu procuro remeter que Deus esteja sendo glorificado em alguma atitude e tudo mais. Até porque tem um texto que fala que nós temos que refletir a glória de Deus. Então, eu, como discípulo de Jesus, você como discípulo de Jesus, pessoas que seguem a Jesus, então nós temos que estar atentos no nosso testemunho, na nossa vestimenta, no nosso vocabulário, no nosso comportamento. Então não é só um lado espiritual, mas sim também um físico, né? E dar bons frutos. Então que eu escandalize menos as pessoas. E quando me perguntam, Alexandre, o que você quer ser, né? Ou o que você quer melhorar? Eu falo, olha, eu procuro ser um ser humano melhor a cada dia. Porque se eu for um ser humano melhor, eu vou estar olhando, por exemplo, para o meu próximo, eu vou estar sendo menos egoísta, eu vou estar perdoando mais, eu vou estar amando mais, eu vou estar olhando com outros olhos, uma outra ótica, o planeta e o mundo, e até o meu próximo, o ser humano que Deus criou. Então, eu não seguia a Bíblia Sagrada e nem a palavra de Deus. Então, já deu para o pessoal meio entender o que eu talvez seguia. Resumindo, eu saí do grupo em 92, já para carreira solo, fiz um lançamento no Brasil, turnê no Brasil em 93 e 94 internacional, porque a gente gravava também América Latina. Fevereiro de 95 foi quando teve esse impacto na minha vida, que transformou tudo. Foi quando eu ouvi um som de uma música e esse som me atraiu para um local que ia começar um culto cristão. E isso foi sobrenatural, porque eu não poderia ter ouvido o som de onde eu estava. Então, eu estava ali no centro da cidade de São Paulo, Rua da Consolação praticamente, e ouvi um som de dentro que saía, fui seguindo o barulho, do antigo Cine Copan, dentro do Copan, um prédio grande no centro da cidade de São Paulo, para quem conhece. Então, humanamente, era impossível isso ter acontecido. Mas para Deus nada é impossível. Eu percebi que era algo sobrenatural. E ali, então, eu tive uma experiência, eu tive uma sensação como eu nunca tive na minha vida. E ali, então, eu experimentei essa presença de Deus na minha vida, real. E aí, eu claramente falei assim comigo e com Deus. Eu falei, olha, por favor, eu não quero que essa sensação, isso que eu estou sentindo agora, saia da minha vida nunca mais, até eu partir daqui. Então, fevereiro de 95 teve essa mudança sobrenatural. E aí, naquele momento, eu precisava conhecer o que estava acontecendo. E saber que isso aqui, o que é Jesus, é o Espírito de Deus, que loucura é essa, como eu nunca senti em nenhum tipo de ritual, em nenhum tipo de filosofia, nada. Buscar entender todo esse sentimento, nessa junção de sentimentos, né? Exatamente. E daí, então, eu comecei a fazer o quê? Eu fui estudar a Bíblia. Eu me matriculei, fui fazer teologia. Eu queria entender, né, o estudo sobre a palavra, sobre Deus. Então, eu queria entender o básico. Eu tinha que começar a caminhar como um recém-nascido. Porque eu tinha uma ideia, por exemplo, de anjos,
que não era o que a Bíblia fala sobre anjos. Então eu tinha uma ideia sobre um assunto X que a Bíblia fala completamente diferente daquilo que eu tinha aprendido. Então, é um nascer de novo. Então, é um step by step, é devagar, é degrau a degrau. E aí eu fui o quê? Estudando. Então, fui entendendo um pouco tudo isso. Aí, me matriculei, aí estudei teologia. Teve um tempo que eu fiz 2 faculdades teológicas ao mesmo tempo, uma de manhã e uma de noite. Então, por quê? Eu tinha muita sede de aprender e entender como é que eu vou agradar a Deus agora. Como é que eu vou agradá-lo? Através de seguindo os passos do Mestre Jesus, o que ele deixou para que a gente fizesse. É claro que nós temos nossos defeitos, a gente tem acidentes no caminho, no percurso, como um discípulo, no meio da estrada tem acidente. Porém, o sinalizador é rápido. O Espírito de Deus falou, nossa, acho que falei aquilo ali, não foi bom. Pô, me perdoe, mano. Acho que não foi bacana aquilo que eu disse, me desculpa. Vamos prosseguir. Então, é diferente de eu ter só um remorso e, não vou pedir perdão não, para quê? Não tem nada a ver. E com o tempo, com essa busca, você foi evoluindo como pessoa, exatamente, né? Como passar isso para frente, né? Isso. E daí, depois disso, que você já tinha estudado teologia, que você já entendeu o fundamento da palavra, você encontrou quais dificuldades para passar isso para as pessoas, né? Como você não anda somente no Brasil e seu trabalho é fora, então nós temos várias etnias, maneiras de pensar. E qual foi a sua maior dificuldade em passar isso tudo que você, esse conhecimento todo que você adquiriu com estudo para essas pessoas de diferentes nações? O primeiro ponto, Tabata, foi as pessoas não acreditarem na mudança, porque não era muito fácil não, tá? Nossa Deus, eu era esquisito. Eu era diferenciado no meio artístico. Então, a própria classe artística já falava, o Xande, problema, ele é estranho. No sentido qual? Eu não tinha muito limite, tanto nas brincadeiras como nas coisas sérias. Sim. Então, eu era muito irado, eu brigava, eu gostava de briga. Então, eu falava, deixa o Alexandre, deixa ele quieto. O próprio meio onde eu vivia, já no circuito dos artistas da época, já tinham eu assim, esquentadinho, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, o Paquito brincalhão, o que gostava de ficar dando autógrafo até a última fã. E tinha esses dois lados, eu era meio estranho, por isso que eu falo, era meio esquisito. Então, houve da própria classe artística e a própria família também. Não, isso aí não é verdade. O Alexandre deve estar querendo dar um golpe aí no meio dos crentes, alguma coisa, ele está pronto. Nessa fatia gospel. E aí eles demoraram um tempo, mas o tempo é que vai mostrar o fruto, né? Então, quando eles passou 1 ano, 2, 5, 10, 15, 16 anos, 17, a coisa... Eu falei, não, acho que tem mudança. Aí os próprios parentes, com calma, falaram, não, acho que a coisa é séria. Acho que esse negócio de Jesus existe. Porque para mudar essa tranqueira... Então, o que você diz é que os frutos o qual você começou a dar, que começou a mostrar que realmente houve uma mudança aí. Isso. Palavreado, perdoar, então, pedir perdão. Ser mais sensato. Não é demais, precisava, né? Você vai amadurecendo também uma série de coisas, enfim. Mas foi isso. Então, a dificuldade, eu acho que maior, era das pessoas verem que houve uma mudança. Então, eu era assim... Porque hoje, casado é um outro momento. Mas antes eu era solteiro. Então, a Bíblia até fala, né? Os solteiros cuidam das coisas do Senhor, de como agradá-lo, tanto no corpo como no espírito. Ou seja, eu tenho mais tempo 100% para Deus. Hoje, não. Eu tenho que ter tempo para Deus, para minha esposa, para os filhos, uma série de coisas. Mas antes era eu e Deus. Então, eu era muito de estar buscando de madrugada, assim, em monte, uma série de coisas. Também estava mais novo. Era diferente. Então eu era essa pessoa que me aprofundei mesmo. Eu queria conhecer e queria entender um básico, para eu até falar menos besteira, até, teologicamente falando. A gente vê muito absurdo por aí, porque hoje, como está fácil também, cada um tem uma TV na mão,
muita besteira, muita coisa que Jesus não disse. E esquecem que a gente vai dar conta daquilo, né? Do que a gente fala. E, enfim, então, eu tive esse zelo, eu tenho muito temor até hoje, eu peço até, e minha esposa é prova disso, que eu oro para que, se for para eu desviar dos caminhos de Deus, desviar, tá? Não é nem desviar, que Ele me leve. Eu não quero ter essa experiência nem de desvio vivo. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que era a loucura que eu vivia. O meio da prostituição que eu vivia, a loucura de... Eu conheço, eu sei de onde Ele me tirou. Então, eu não posso voltar para isso. Eu não tenho possibilidade de volta. Eu não posso. Então, eu prefiro que Ele me leve. Então, olha que interessante. Aí, agora eu fui tido no meio artístico e tudo mais, depois de anos. O Alexandre, acho que é verdade. Nossa, o cara está na África há mais de 20 anos morando, né? Não, acho que não é brincadeira, não. Acho que não é mentira, não. Acho que como é que vai suportar? Morar no Níger? Nigéria? Não, Níger. Último IDH do planeta. E aí? Casa queimada, fugimos de vários ataques, apedrejamento na nossa casa mais de centenas de vezes nesses 23 anos, cuspe na cara, ameaça de morte direta, escrita, preso, uma série de coisas. Então, depois da sua conversão e tudo isso, daí que você sentiu essa vontade de cuidar de pessoas, de mudar vidas, Deus mostrou para você Níger, você se conheceu de alguma forma, viu a necessidade e daí pela necessidade você se propôs a doar, né, se doar, dar a vida por eles e fazer um projeto social lá? Foi assim que começou? Mas começou em São Paulo. Então, começou dentro da teologia, tinha uma cadeira que chamava capelania. Sim. Então, dentro da capelania, eu comecei formado já, onde que eu comecei a levar a palavra de Deus? No Extinto Carandiru, presídio. Sim. Então, eu ia lá, levava um louvor, trazia uma palavra de alento para as pessoas. Também no Hospital Municipal do Tatuapé. Então, fui fazendo o prático, do teórico, assim. Evangelizando Praça da República, Largo do Aroche, Rego Freitas, Rua Aurora, chamada Boca do Lixo, em São Paulo. Então, ali é que era o meu prático. Então, Deus me colocou um amor pelos menos favorecidos. Chegou um belo dia, eu pedi para Deus, se Ele tivesse para mim, eu queria falar no lugar mais pobre do mundo. E aqui chamasse Níger. Esse é para você, que tem aqui foto da nossa família, esse é seu. Olha, depois ali vai ter, né, para quem quiser estar entrando nas redes, seguindo. Esse cartão também para você, que tem as redes, uma lembrança. Obrigada. Um adesivo do projeto. Olha aí, Um DVD, Sonha Esse Sonho Conosco. Tá rebatendo, deixa eu ver, melhorou, vamos ver de cá. Pronto, Sonha Esse Sonho Conosco, é seu. Já vou deixar a parte musical, CDs físicos, mas tem plataformas digitais todas, Alexandre Canhone, segue lá. Aqui eu estou te trazendo louvores em alemão, espanhol, olha. Mas lá vai ter em coreano, francês, italiano, português, hebraico, então... Continuando os dons que Deus me deu para poder louvar agora o Senhor. Então, a gente distribui nas plataformas e assim é uma das partes de como eu glorificar a Deus. Então, e aí eu ouvi falar de Níger e pisei no Níger, então, em 2002. E assim começou a minha história e o meu coração ficou no Níger. Então, 20 para 23 anos... Eu tinha recém-casado, também Giovana, manda um abraço, né, para todos. Um presente de Deus para a minha vida, que eu acho que depois de Jesus, né, ela é o que me acompanha em tudo, parceira. Então nós estamos 25 anos, vamos fazer 25 anos agora, de casados, bodas de prata,
inclusive já está convidada. Olha, obrigada. Não, já vai estar conosco, né? Já vai, né, o Dualê, já vai estar junto toda a equipe técnica, a turma toda. E então é isso. E aí fomos como fosse lua de mel. E chegando lá, não tinha como. Níger era o segundo país mais pobre do planeta Terra. Lembrando que Níger não é Nigéria. Então lá se fala o francês, agora mudou, estamos em golpe de Estado, mudou agora para o Hausa, que é um dialeto. É um país que fica ali no oeste de África, temperatura média de 50 graus Celsius, pode passar de 67 graus Celsius no verão. Então, assim, é uma outra cultura, um outro país, uma cultura islâmica. E assim, mas o amor que Deus colocou por aquela nação. Então, começamos ali o projeto. Começou na escolinha de futebol, depois nutrição. Então, hoje a gente trabalha com mais de 1.200 crianças, jovens e adolescentes. Temos o projeto de capelania no presídio. No Hospital Nacional temos uma brinquedoteca, 4 creches, 11 projetos de nutrição, trabalho de evangelismo e de escolarização à distância. Então, quero ajudar o Níger. Então, entra lá no site, no nosso @, manda um direct, tem o site www.agdniger.com e ali você tem como ajudar, contribuir, ser um parceiro, que seja com 5, 10 reais, R$1. Então, você põe lá no seu automático e aí você pode estar ajudando um desses projetos, que é tirar as crianças, jovens e adolescentes da desnutrição e miséria total. Então, foi acontecendo, né? Tem um projeto com as mulheres também. 2 casas de costura para as mulheres e no final do curso de 3 anos elas ganham uma máquina de costura manual para poder... Um projetinho autossustentável, né? A gente já tentou lá também criar galinha, algumas coisas, mas deu uma peste e perdemos tudo nessa questão, né? É muito difícil lá, nessa parte, com os animais e tudo. Mas eu tenho filho já costureiro, eu tenho filha cabeleireira, eu tenho filho enfermeiro, tem um que casou agora esse ano passado, ele quer ser ministro, então a gente está apoiando ele é muito estudioso. Então, assim, 19 filhos adotados, 16 netos e um staff de 65 famílias de obreiro para cuidar todo o projeto, né? Então, tudo funciona eu estando ou não no Níger. Então, é a 2ª geração já de convertidos, ou seja, tudo funciona. Olha isso, que bom. E como que você consegue manter a fé vendo tanta gente sofrendo, né? Como que você consegue ficar forte, né? Onde que você busca isso para que você mantenha ainda o seu projeto andando, vendo aquela necessidade e muitas vezes sem recursos, né? Sim. Porque a gente vê aí mais de 1.200 crianças, tem um custo altíssimo, né? E hoje a gente vê que é muito difícil pessoas que querem se doar, né, a ser voluntários, né? Verdade. Então, você deve hoje encontrar uma dificuldade em encontrar voluntários que atendam essa causa e também a necessidade ao qual você vê diariamente. E daí, como que você lida com essas 3 questões, né? Bom, a própria palavra responde. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu tenho que estar sempre conectado com o Pai. Eu preciso estar tendo a direção dele para tudo. Então, é um relacionamento vertical e horizontal. Eu e Deus e eu e as pessoas. Mas eu só posso concluir a execução aqui, eu e as pessoas, depois de uma direção clara de Deus. Então, o segredo é esse. É você procurar, mesmo com os nossos erros, tá? Erro a beça. Bastante. Porém, você tem aquele senso do arrependimento e tentar ir para o caminho correto. Rapidamente você voltar para o trilho e o caminho que o próprio Senhor vai te conduzir. Então, mesmo vendo aquela miséria e tudo aquilo, por exemplo, quando a gente chegou, ou até hoje ainda, tem crianças que você dá 1 grão de amendoim, ela divide com o irmão. Eu já vi com os meus olhos uma criança dividir 1 grão com 2 irmãos. Então, 3, um pedacinho de 1 grão de amendoim. Então, só para experimentar, né? Nem sentir o gosto. Toma. Então, a gente aprendeu o que aí? Os caras não têm nada, mas também não é muito egoísta. Olha que bacana. Às vezes, aquilo foi rápido na minha cabeça. Era ele pegar, é meu, engolia. Mas ele dividiu.
Então, isso na minha... automático, quantas pessoas estão nos assistindo aqui tem essa questão do egoísmo? Ou tem mais de um irmão em casa e quer pegar o maior bife rápido do outro. Ou o maior biscoito, ou enfim. Então, isso já foi assim, um ensinamento. A gente pensa que a gente vai ajudar, ensinar, mas na verdade a gente aprende muito com as pessoas. Ser um ser humano melhor, né? Exatamente. Ele sem estudo, sem nada. Eu falo, meu Deus, eu já que tava... consegue ensinar. Não queria emprestar uma blusa pro meu irmão. E o cara divide um grão de amendoim, pá. Já pensou que lapada já? Então, uau, né? Sim. E assim, umas coisas que a gente vê. Porém, eu tinha que me alimentar. Porque se eu não tivesse bem, se eu não tivesse fortalecido ou alimentado, como é que eu ia poder fazer alguma coisa lá? Então, tem coisas que você tem que ter um psicológico, você tem que ter algo que Deus vai te dar especificamente para você suportar aquela carga. Então, eu acredito que foi todo um processo. Eu não caí lá de paraquedas. Então, por exemplo, eu continuo estudando até hoje. Antes da gente vir para o estúdio, então, algumas horas antes, eu já estava ali com os livros. Então, estou concluindo a minha parte de bombeiro. Então, técnicas e aperfeiçoamento em algumas áreas, como salvamento aéreo. Terminei agora a parte de neurolau, ou seja, de leitura corporal e facial. Cursos diversos práticos. Então, pegando agora, se Deus quiser, finalizando o instrutor de Krav Maga. Então, assim, uma série de coisas que a gente precisa se preparar. Sim. Eu não sei para quê, mas o estudo vai essa dica para todos. Não importa a sua idade. É aqui que eu estou. Agora é aqui. Não importa a sua idade. O que acontece? Estude. Ocupe a sua mente, porque é a única coisa, o intelecto, ninguém vai tirar de você. Você vai levar com você. E você aprendendo coisas, você é uma pessoa que tem um leque, uma diversalidade de entrar em ambientes, de conectar com pessoas, de você... o próprio conhecimento para você mesmo, não é nem você mostrar que sabe, mas é para você mesmo. E o conhecimento abre portas, né? Com certeza. Nós temos mais perguntas aí para vocês, para você, né? Mas eu vou fazer após o comercial. Tá, joia. Existem lugares onde falta tudo, menos a esperança. Nosso papel é ajudar quem precisa, proteger quem está em risco e levar amor onde quase nada chegou. Compartilhamos esperança com quem não tem. Defendemos a justiça. Vivemos a verdade. E seguimos até o fim. Na África e também aqui no Brasil, ajudamos crianças e famílias com alimentos, remédios, roupas e promovemos paz, alegria e esperança por meio de ações sociais, esportivas e culturais. E você também pode fazer parte disso. Com uma doação, com seu tempo, com seu conhecimento ou com materiais. Porque pequenos gestos transformam realidades. Junte-se a nós. Doe. Ajude. Espalhe esperança. Você merece se sentir ainda mais linda todos os dias. No Centro Estético Tabata Camargo, cada detalhe é pensado para valorizar a sua beleza natural. Maquiagem impecável, cabelos cheios de estilo e unhas perfeitas. Tudo em um só lugar. Um centro estético completo, com cuidado, técnica e muito carinho. Fica na Avenida João Batista Medina, 302, no centro de Embu das Artes. Atendimento de terça a sábado, das 8 da manhã às 8h30 da noite. Centro Estético Tabata Camargo. Beleza, confiança e autoestima começam aqui. Então, nós voltamos aqui. Eu vou fazer a pergunta agora para o Alexandre, né? Aquela pergunta que não quer calar, que vocês também devem querer saber, né? Então, vamos lá. Bora lá.
Então, Alexandre, como é que você lida com a questão, né, de recursos, né? Porque às vezes nós hoje sentimos uma resistência aí das pessoas em doarem, às vezes não querem doar porque achando que o dinheiro não vai ser usado para o programa. Isso tem muito, Verdade. né? E em vários programas, não só no seu. E daí como que você lida com toda essa deficiência, né? 1.200 crianças e com pouco recurso para trabalhar com tudo isso? Então vamos lá. Bom, dependendo, claro, o projeto ele é sustentado exatamente através de doações. Então nós temos as contas no Brasil que as pessoas podem estar ajudando. Nós temos um budget alto, mensal, e temos alguns parceiros fixos, porém, depois do Covid, nós tivemos um déficit de 40%. Então, a gente busca novas alianças, empresários, empresas que possam estar ajudando. Então, www.agdniger.com. Então, você vai ter aqui, não sei se dá tempo de pôr ali no rodapé, www.agdniger.com. E aí você pode entrar e tem as contas ali. Então, tem Banco do Brasil, tem Itaú, tem Bradesco, enfim. E pode ser um parceiro da gente. Porque a gente, às vezes, faz também palestras para tentar conseguir o fechamento do budget mensal. Então, todo mês é enviado. Então, nós somos legais no Brasil como instituição, somos legais no Níger como instituição, e são 23 anos. Então, as pessoas podem entrar, buscar para ver os podcasts ou sobre nós, né, Alexandre Canhone no YouTube, enfim. E você vai ver muitas matérias e tudo mais. Então, houve um crescente. Se você for fazer uma pesquisa, começou com escolinha de futebol, agora já tem creche, não sei o que, você entra no site, você vai ver uma outra estrutura, uma outra história, mas começou lá atrás, com muita dificuldade. Por quê? Eu cheguei numa época que alguns artistas, tanto globais e tal, estavam falando que estavam se convertendo. Então foi uma época que eu, Jesse Valadão, Mara, mais alguns, né? Me converti. Só que eu tinha, então, o título também de missionário. Então, missionário e ex-artista... Já ninguém acreditava. Naquela época. Hoje, então, devido a várias situações, de vários escândalos, piorou. Piorou, por quê? Porque tem realmente em todo lugar, em toda a profissão também, né? Tanto na estética, um padre, um pastor, um dentista. Então, tem os bons e tem os não tão bons. Então, nós sabemos que tem de tudo. E me colocavam nessa salada. Embora, como eu disse no início, eu já estava estudando a palavra, já estava querendo melhorar nisso tudo, conhecer um pouco mais, para poder falar menos besteira. Porém, então, os recursos chegam e a gente direciona para os projetos. Então, quem ajuda vai estar ajudando. Primeiro, o país mais pobre do mundo já tem um diferencial. As crianças do país mais pobre do mundo. Quer dizer, as que mais perecem no planeta Terra. Segundo, você tem ali todo um portfólio, tem toda uma pesquisa ali, se fizer uma pesquisa Alexandre Canhone, põe lá ex-paquito da Xuxa, ou mora no Níger, ex-paquito missionário na África, vai ter muita coisa. Então, você vai ver que é uma coisa que, se não tivesse um mínimo de credibilidade, a própria imprensa já era a primeira a falar, não, o cara desvia dinheiro, não, o cara é isso. Então, uma outra coisa que é muito bacana, eu não recebo salário pela ONG. Então, o que é do projeto, né? O que eu tenho são as minhas coisas pessoais. Então, eu vivo ali de outras situações, nada a ver com o projeto. Então, isso também é muito bacana, a gente sabe separar as coisas. Aí você consegue levar a sua vida pessoal, pessoal, né? É uma coisa. E a sua vida como missionário. Até quando Deus quiser, porque não seria nenhum pecado, sendo o presidente da organização, eu teria uma retirada ou um salário, se eu precisasse. Sim. Então, porque eu também não gosto da luxúria, não tem isso, nada a ver. Isso eu já vivi. Então, hoje eu vivo
para Cristo. Mas também gosto de comer bem, eu gosto de poder levar minha esposa, às vezes, num lugar, ou ter umas férias. É normal do ser humano. Sim. Normal, não é pecado nenhum. Mas é bem separado. Então, se eu precisar um dia, não der mais para eu viver desta forma, de coisinhas que eu tenho, ou que a gente faz, ou enfim, é justo eu ter um salário da organização. Não seria nenhum problema. Sim. Até porque é digno o salário do obreiro. Mas, eu não, por enquanto, ok. Então, que todo recurso vá para o projeto, é do projeto, ponto final, glória a Deus e vamos embora. Isso aí. E teria uma canção aí que marcou esse projeto, que mudou, que foi um divisor de águas aí em todo esse tempo? Uma do divisor de águas, tem uma que a gente sempre canta, que é o Aia Aia, ela está em dialeto. Então, o refrão dela é assim, Aia Aia, Aia Aia, embarcada isso, comias a mabanza. Tem violão aí, não? Esqueci. Olha. Então, ela é assim, ela vai num ritmo assim. Então, significa assim, Aia Aia, Aia Aia, embarcada isso, comias a mabanza. Aia Aia, é isso aí, é isso aí. Embarcada isso, se você não tem Jesus na sua vida, comias a mabanza. É a mesma coisa de não ter nada. É trazendo aquele título, aquele texto que fala não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E no louvor eles vão colocando, não adianta ter casa, se não tiver Jesus e nada vale, não adianta ter dinheiro, não adianta ter carro, e vai indo. Então é mais ou menos assim, vamos lá. Aia, 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 embarcada isso, comias a mabanza. Aia, 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 embarcada isso, comias a mabanza. Aiei, canada mototi, awana dunia, embarcada isso, comias a mabanza. Canada cudi, awana dunia, embarcada isso, comias a mabanza. E aí vai. E rouco ainda, né? Ó, completamente ainda, rouco. Ai. E o que hoje, na verdade, a música ela consegue atingir até muito mais do que uma pregação, né? Quantas pessoas consegue impactar? Qual que é a sua opinião? Se a música consegue impactar mais do que uma pregação ao ouvido do pessoal? Muito bem, o louvor liberta. O louvor não em forma só melódica. Mas quando eu estou louvando, eu estou transmitindo, seria um salmo cantado. Ou seja, o louvor tem que ser algo louvável a Deus. Exemplo, conectar com o Pai, eu vou. Conectar com o Pai, eu vou conectar com o Pai. Então, eu estou rouco, tá? Não dá nem para fazer melodia aqui. Aí, o que acontece? Eu estou falando que eu vou conectar com o Pai. Aí, percorria um caminho, que a estrada era larga, de muitas ilusões, sabor de vida amarga. Eu estou fazendo um poema, mas falando de um lado para o outro, sem direção e à deriva. Assim ia tocando a minha própria vida. Aí vem. Foi quando Jesus entrou em minha vida, me redirecionou e sarando as minhas feridas. Hoje eu sigo em frente, nos passos do Mestre. Jesus é quem me guia para um caminho celeste. Então, tem que ser algo louvável direcionando a glória para ele. Até porque ele não divide a sua glória. E um outro detalhe, tem muita coisa que chamam de louvor a Deus, mas não é. Ele é egocêntrico, ele não é cristocêntrico. Ele só quer para ele, vinde a mim. Então não está glorificando o Pai. E sim tentando trazer a glória para quem está cantando. Exatamente. E não mostrando toda a soberania do Senhor. Né? E em Isaías 42:8 diz o seguinte, ele mesmo falando, eu não divido a minha glória com ninguém. Então esse texto foi um divisor de águas para mim, para eu começar a minha libertação, a entender que o aplauso não é para Alexandre. Por mais que a minha carne grite. Então por isso que eu não gosto muito de quando eu estou num louvor, uma música para outra, eu dar aquele break de parada, aí o povo... Não gosto disso, acho patético. Por quê? Porque, na verdade, não é para Jesus. É para a banda.
Então, isso é claro, é fato. Eu venho desse meio, então a gente sabe discernir isso quando o cara está ali querendo e recebendo a coisa. Sim. Então, já para eu não cair nessa tentação, eu já evito. Isso é uma estratégia minha. Estou terminando o louvor, eu já vou meio que dedilhando. Pessoal, orem. Agora, em espírito de oração, mesmo que eu vou parar ou começar um outro. Em espírito de oração. E ali as pessoas conseguem sentir a presença do Espírito Santo fique aí. Falar direto com Deus, né? Para com isso, para com isso. Vamos ter um momento de aplauso a Jesus? Vamos. Então é para ele só agora. Não precisa ser depois que eu terminei uma música. Sim. Então, essas percepções, a gente que vem do meio, raiz mesmo, sabe que não. Jesus sabe o que é para ele está entendendo o coração de cada um aqui, ele sabe a intenção do porquê a gente está aqui agora nesse podcast, nesse bate-papo. Então, ele sabe tudo. Então, e eu fui entendendo isso aí. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para você os louvores, mas está tudo nas plataformas digitais. Então, tem de samba a reggae a valsa. Porque os louvores, os ritmos eu não estou preocupado, porque o inimigo não cria nada. Eu estou preocupado com a mensagem que você vai escutar. Que você vai entregar, né? É. Tá certo. O meu irmão, deixe de ser violento e ame Deus no coração. Então, o ritmo não importa. Então, importa o que você vai ser tocado. E para qual momento aquele ritmo? Eu estou tomando um banho, eu posso estar ali louvando até no samba, né? Senhor, és meu guia, o meu rei. Beleza. Agora, tem coisa que não dá. Dependendo do ritmo, você tem que ter sensibilidade para você entender o que você vai entrar, onde e como. Eu estou numa batista, eu vou na praia deles. Eu estou na presbiteriana, eu estou numa renascer. Eu vou entender o ambiente. Isso chama de discernimento. E por isso que eu tenho que estar ligado com o Pai. Para eu não meter o pé pela mão. E até ter andado por vários países te ajudou muito a ter essa percepção, até porque Sim. cada local que você passou É uma tinha história, uma cultura, uma história, uma maneira de se comunicar, né? Por exemplo, vou dar aqui uma prática. E tem pessoas que podem aproveitar isso aí de um lado ruim. Então, se você vai ministrar, às vezes, no Alasca, a pessoa vai ministrar no Alasca. Então, os caras que se converteram, tudo mais, mas têm os costumes dele. Alguns ainda que não se converteram, estão em processo de libertação. É muito comum, quando você chega num iglu, a honra do dono da casa, o que é? Não, vou te dar minha esposa para você dormir com ela. Sim, é a cultura deles, né? Ué. Não, a honra dele, se eu chegou agora, quando você for dormir, minha esposa está aqui, por favor, fique à vontade com ela. Imagina você pega um camarada que não é convertido direito. Vai aproveitar situações culturais, Sim. mas que foge completamente a palavra. Então, tem isso. Então, já vi vários casos de coisas, não só assim, específico ali, mas culturalmente, infringiu a palavra de Deus. Eu não posso. É adultério. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Mas ninguém está vendo. Não, peraí, Deus está vendo. Sim. É por isso estar cheio do Espírito Santo, para que Deus dê o discernimento o tempo todo, para que você não caia no pecado, né? E assim, eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o problema, a tranqueira que eu era. Não quero voltar para lá, né? Não, é porque vai ser um problema. É sério. Eu me blindo, porque eu sei, por exemplo, no carro, né? Quando estou no Brasil, eu tenho o carro aqui, é só louvor. E pontuado. Tá lá, tem um pendrive. É pontuado ainda. E ali não importa se eu vou ouvir 50 vezes a mesma série, não importa. Eu me blindo. Eu não fico tentando arriscar ali para ficar ouvindo música que de repente vai me lembrar, vai me remeter àquela coisa. Aquela namorada antiga, sei lá o quê, aquele show. Que vai abrir brechas, né? Exatamente. Onde Deus fala, temos que fechar as brechas. Eu me blindo. Não trabalha, é isso aí, eu me blindo. E tem um legado, que além da música, que você quer deixar aí depois, né? Daqui a uns 20, 30 anos? Eu acho que já está lá, né? É o próprio segmento da palavra, segmento do livro de Atos, né? Desde lá para cá, fazendo discípulos. Desde Jesus deixou os discípulos, chegou até a gente. Você vai deixar um legado. Qual é o legado? Boa pergunta. Qual o legado que você quer deixar quando você partir daqui do planeta Terra? Um legado de tipo assim só. O João era gente fina, gente boa? Ou o João procurava ser um ser humano melhor, perdoador, trazia uma palavra amiga, era amigo de Deus, tinha uma coisa diferente,
Então, qual o legado que você quer deixar aqui que vai multiplicar? O fazer discípulos de Jesus, como Jesus disse, ou só fazer um discípulo de Alexandre sem Jesus? Então, se fosse um discípulo de Alexandre sem Jesus, ia se tornar o quê? Um idólatra, uma pessoa que queria ser um ídolo mundial, uma série de coisas, e não ia cuidar dos pobres. Mas agora, um Alexandre debaixo do governo de Deus, com Jesus no coração, então aí é um Alexandre que se importa com o próximo. Ele está preocupado com o que Deus quer, a direção de Deus. Então é isso. Então, vai essa pergunta para você refletir depois, né? Qual legado, né, você quer deixar? É isso. O legado de ter feito história, de mostrar que nós somos imagem e semelhança de Cristo e como que podemos passar isso para o mundo. E que Jesus é real, porque o que ele fez na minha própria vida. É importante você ter uma experiência pessoal, uma virada de chave em algum momento da sua vida. Porque assim, houve um testemunho bacana, edifica a fé, uma série de coisas. Mas você precisa ter aquele encontro pessoal, aquela coisa visceral com Deus, que vai virar a chave e falar, não tem mais volta, acabou, não tem como. Escorregadas e desvios, lembra, alguns acidentes no percurso, a gente vai ter, no caminho do discípulo de aprendizado. Mas o que importa é Deus saber a intenção do teu coração, que você está procurando acertar o alvo e se arrepender rápido. Então, é isso. Esse é o segredo para uma vida bom realmente demais. De abundância, né? É A prosperidade ela não está ligada ao dinheiro, exatamente. Mas sim a tudo aquilo que a gente busca agregar, né? Como pessoa, como ser humano, para que pessoas possam ver em nós a diferença e falar, esse aí serve a Cristo, esse Cristo que eu quero servir, que mudou a vida dele, pode mudar a minha história também. Exatamente isso. Então, é isso. Bacana. Muito obrigada, foi muito bom, né? Assim, conhecer também mais profundo a sua história, conhecer também a maneira ao qual você hoje encara e vê a vida, como a fé mudou você como pessoa, né? Porque a gente entende que o mundo artístico aí tem N's, né? Questões que nos afastam de Cristo, né? E se ter se convertido, a fé realmente fez uma transformação na sua vida e eu fico muito feliz também, até para outras pessoas também poderem ver que vale a pena buscar o caminho correto. Muito obrigado então mais uma vez do Alê, a toda a equipe técnica, produção, a toda a equipe também do Badoli e Tabata Camargo, sabendo que eu queria o endereço, quem sabe trazer minha esposa um dia aí no Centro Estético em Embu, onde que fica? Olha, será um prazer, né? Nós ficamos aqui em Embu das Artes, Centro Estético Tabata Camargo, fica na rua João Batista Medina, número 302. Nós estamos lá há 14 anos já. Olha só, pessoal, então em Embu das Artes, região, então faça uma visita, né? Tem o Instagram? Tem Instagram. Como é que é? Fala ali. centroestético.tabatacamargo2. Muito bem, então é isso. Olha, muito obrigado, Tabata Camargo. E deixando as redes de novo, Alexandre, @Alexandre Canhone, @agdniger, também www.agdniger.com é o site. E todas as plataformas digitais, canal de YouTube, Alexandre Canhone. Muito obrigado. Que Deus abençoe um feliz 2026. Amém para nós. Se você quiser saber mais histórias como essa, mudanças de vida, nos acompanhe, Revista Badoli.